Olá, você que me assiste, Deus abençoe você, abençoe toda a tua família, no nome de Jesus. Fico feliz por estar aqui com você neste momento, trazendo até você aquilo que Deus deu a mim, desde estas quase 6 horas de meditação, uma palavra dele para os nossos corações. Estamos aqui com o título, Como está brilhando a tua luz? Como está brilhando a tua luz? Vamos orar e vamos trazer esse assunto hoje no nome de Jesus para as nossas vidas e vamos crescer nele juntos no nome de Jesus. Ore comigo, Pai Santo, no nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor por este momento. Eu te louvo e eu te exalto por poder trazer aqui a palavra do Senhor. Sei que muitas vidas rejeitarão, como outras aceitarão a palavra do Senhor, que produzirá muitos frutos na vida deles, como tem produzido na minha também. Pai Santo, enquanto meditamos a Tua palavra, esta pessoa que está assistindo este vídeo pode ter algum problema que só o Senhor possa resolver, alguma enfermidade profunda, algo que só o Senhor pode fazer, que a medicina já ignorou, que a medicina já abriu mão porque não pôde resolver, que a ciência não pôde resolver, talvez que um bom consultor financeiro não pôde resolver, mas nós sabemos que no Senhor há resposta para tudo nas nossas vidas. Por isso, ó Deus, oramos ao Senhor, eu e esta pessoa que assiste este vídeo, pedindo ao Senhor, socorra-nos, esteja conosco, fala conosco, soluciona os nossos problemas, seja o nosso único Deus verdadeiro, supra as nossas necessidades e usa-nos para brilhar a nossa luz diante dos homens, como foi ordem de Jesus. Ensina-nos a entender o que o Senhor quer de nós. No nome de Jesus eu oro com esta pessoa, no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar na bênção de Deus. Como está brilhando a tua luz? Vamos ler a palavra de Deus, que está em Lucas capítulo 8, o versículo 16, que diz assim: nenhum homem acendendo uma candeia a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama. Jesus está dizendo, nenhum homem que acendendo a sua candeia a coloca debaixo de um vaso ou a coloca debaixo da cama, a cobre com vaso ou coloca debaixo da cama, mas o contrário, a coloca num lugar bem alto, para que os que entram vejam a sua luz. Interessante isso. Interessante que nós lemos em João capítulo 8, do versículo 1 ao 15, que Jesus fala de uma coisa muito própria para que os judeus entendessem, que era a parábola do semeador, dos 4 tipos de terra e da semente, da produção, né, dessa semente nestes 4 tipos de terra. Engraçado que nós terminamos o vídeo passado dizendo que o semeador, ele não escolheu o terreno, ele saiu a semear. Agora temos Jesus falando a parábola da candeia, em 3 versículos grandes, né? 3 bons versículos. Jesus traz grandes mistérios nele. Jesus fala de coisas profundas, que é do 16 até o 18 de Lucas capítulo 8. Está falando de uma coisa muito conhecida deles também. No vídeo passado, o título Eu Quero Conhecer os Mistérios de Deus. A gente vai continuar falando, né, nesse título de hoje, Como está brilhando a tua luz? Dos mistérios de Deus vamos falar. E Jesus traz um mistério muito grande. Era próprio deles conhecerem. Não havia luz elétrica. Então o que acontece é que as candeias eram muito usadas. Eu venho de uma família muito pobre. Na minha casa também não havia luz. A minha mãe acendia a lamparina, uma lamparina somente, que alumiava o ambiente que a lamparina estava. Então nós, os seus filhos, eu não tinha pai, né? Nós, os filhos da minha mãe, reuníamos perto
dela, porque ninguém queria ficar no escuro, era perigoso ficar no escuro. E a gente ficava ali com aquela lamparina acesa até o momento de irmos dormir. E tinha um certo momento que ela apagava a lamparina, então, para que nós pudéssemos, os filhos, dormir em paz. Aqui está Jesus falando de um texto também assim, né? Jesus está trazendo que nenhum homem acende uma candeia para ocultá-la. Nenhum homem acende uma candeia para cobrir com vaso. Nenhum homem acende uma candeia para colocá-la debaixo da cama. Eu lembro que a minha mãe colocava a lamparina no lugar bem alto. E então, naquele lugar alto ali, podia gerar luz para um ambiente maior. E Jesus diz que este homem, sim, coloca a sua candeia num lugar alto, né? Num lugar onde ela possa alumiar e todos que entram possam ver a sua luz. O que era candeia? Como era utilizado isso antes? No Império Romano, principalmente, se usava muitas candeias. As cidades antigas se usavam muitas candeias. O povo de Israel se usava muitas candeias. Nas cidades antigas, eles usavam essas candeias, principalmente no Império Romano, para alumiar a cidade, né? Nas cidades antigas era assim. Então, alumiava as cidades e ali todos passavam, todos iam, todos poderiam vir, porque a cidade estava iluminada. Mas, ao mesmo passo que eles usavam a luz para alumiar a cidade, para que as pessoas andassem vendo o que estava fazendo, eles também usavam a estratégia de apagar as luzes. Para que apagar as luzes? Porque nas trevas os policiais poderiam capturar as pessoas procuradas, principalmente na perseguição dos cristãos. A cidade de Roma, principalmente, apagou as luzes. Para quê? Para gerar trevas, para pegar, né, em flagra os cristãos, para perseguir os cristãos. Em Antioquia aconteceu o mesmo também. Apagaram-se as luzes da cidade para perseguir os cristãos. Então entendemos que a luz, ela alumia, ela é para o nosso benefício. Mas quando alguém tenta apagar, é porque o mal das trevas, o mal está querendo operar. Mas Jesus disse que uma luz colocada num lugar, num castiçal, num lugar bom, onde ela possa alumiar o ambiente, ninguém sofre medo. O brilho da luz bota para fora todo o medo, toda a violência, toda a perseguição. O brilho da luz também coloca para correr animais, principalmente no calor do fogo, animais perigosos. Então a luz é para alumiar, para dar entendimento, para dar sabedoria. Por isso o título da nossa mensagem é: como está brilhando a tua luz? Sabendo disso, que os romanos e que o Império Romano usou o apagar das luzes para a perseguição, mas que Jesus disse também que a luz é para benefício, a luz é para providência, a luz é para trazer entendimento e que a luz tem o seu espaço, né, de honra, o seu lugar de honra. Jesus trouxe uma palavra para os discípulos: vós sois luzeiros do mundo. Jesus também diz que a vossa luz brilhe diante dos homens e que assim a vossa luz brilhando, eles possam ver as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Essa foi a palavra de Jesus para os discípulos. Jesus deu a incumbência de que eles brilhassem, mas Jesus também diz: tentarão apagar as vossas luzes, vão perseguir vocês, vão levar vocês aos tribunais, vão judiar de vocês, vão tentar apagar a luz, trazendo trevas sobre vocês, para que haja confusão. Vemos isto no passado, tanta perseguição. Tentar apagar de luzes, Herodes tentou apagar a luz de Tiago, o traspassou pela espada. Mas o que aconteceu é que Herodes, tentando apagar a luz de Tiago, ele acendeu uma chama maior no meio dos cristãos. E os cristãos orando, Pedro foi livre da prisão. E essa chama acendeu muito maior em Pedro, mesmo que ele tentasse apagar a luz de Tiago.
Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Ele foi o primeiro mártir ali, do evangelho, porque Herodes queria apagar a luz para que o cristianismo não avançasse, mas não conseguiu. A luz continuou brilhando e, ao contrário, agora a luz é colocada num patamar mais alto, num local onde possa alumiar a muito, e Pedro se levanta como grande evangelista, cheio do Espírito Santo de Deus. Tentaram apagar novamente a luz de Estevão, o diácono. E Estevão, enquanto eles tentavam apagar a sua luz, ele dizia: pois eu vejo os céus abertos, eu vejo o Filho do Homem à direita do Pai. Enquanto eles apagavam aquelas luzes, a chama alastrava mais e mais, a luz alumiava mais e mais, e de repente tentam apagar a luz de Estevão. Mas acende-se uma chama maior em Saulo, que se torna Paulo, e que então, glória a Deus por isso, quanto mais eles perseguiam a luz, mais a luz brilhava, mais a luz alcançava mais pessoas, e todos que entravam, como disse Jesus, viam a glória de Deus. Você e eu precisamos entender que eles vão tentar apagar a nossa luz, mas nós serviremos sempre de luzeiros para este mundo. As pessoas correrão até você para perguntar, para pedir você clareza de certos assuntos, esclarecimento de certos assuntos, porque a tua luz irá brilhar diante dos homens. E Jesus disse que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, e ele, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Tem tanta gente por aí tentando acender luzes. Nunca vivemos um tempo tão grande, com um número tão grande de falsos profetas tentando brilhar no meio do cristianismo. Mas eles, tentando brilhar com a luz falsa, eles vão levando o cristianismo para outros assuntos, eles vão levando o entendimento para outros lados, e não traz uma revelação divina, uma revelação de Deus, porque a luz que Deus coloca em nós, que Deus nos fez, ela traz revelação, ela traz sabedoria, ela traz graça e ela traz entendimento. E foi ordem de Jesus que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Como está brilhando a tua luz? O que estamos fazendo? Onde estamos chegando com a palavra de Deus? Porque luz é sabedoria, luz é entendimento, luz é conhecimento, luz é graça de Deus na tua vida e na minha vida. Mas nós temos a incumbência de brilhar. Nós somos aquela luz gloriosa que Cristo colocou em nós. E ele disse na sua oração sacerdotal: Pai, eu dei a estes a glória que tu me deste. Eu brilhei neles. Agora eles vão brilhar no mundo. Nós recebemos a luz de Cristo em nós. E agora a incumbência é brilhar neste mundo, resplandecer neste mundo, trazer clareza para este mundo. Nós andamos enquanto é dia, enquanto a luz da presença de Deus em nós, para que o mundo veja o que fazemos. Nós não somos das trevas, nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz, e a Bíblia diz que Deus é o Pai da luz. Então Deus é o nosso Pai. Deus é o Pai de tudo aquilo que há em nós. É o Pai do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E Ele é o Pai da igreja que Jesus comprou com seu próprio sangue e nos fez luzeiros deste mundo. Mas tem um outro ponto muito importante que nós precisamos lembrar. Eles podem tentar apagar o teu fogo, apagar a tua emoção, apagar o teu sentimento, apagar o teu sorriso. Eles podem tentar apagar aquela chama que há em você. Mas tem uma coisa que eles não podem tirar de você,
que é exatamente o azeite da unção que o Espírito Santo de Deus colocou em você. Enquanto há azeite, enquanto há unção, a luz pode ser acesa e pode voltar a brilhar e a resplandecer por onde ela passar. Não perca a unção que há em ti, não perca o azeite que há em ti, o azeite que o Espírito Santo de Deus colocou em você, que eles tentaram fazer com que Tiago não chegasse nele. Pedro chegue e toma muito deste azeite, tem muito deste azeite, e se levanta, e em um discurso somente 3.000 almas se converte ao Senhor. Se você buscar ter o azeite de Deus, a chama de Deus arderá em você e ajudará outros a entender que sem azeite não há luz, sem azeite não há resplandecimento, sem azeite não há brilho. Por isso devemos começar a encher as nossas lamparinas de azeite do Senhor. Deus quer trabalhar numa geração para este momento. Deus quer trabalhar numa geração que tem sede de almas para Jesus, tem sede de brilhar para a glória de Deus. Tem tanta gente querendo ser youtuber, tem tanta gente querendo ter milhões de seguidores, tem tanta gente que olha para as pessoas e diz: fulano ganha tanto no YouTube porque ele tem milhões de seguidores. Nós não precisamos buscar isso, seguidores, milhões de pessoas que vão nos assistir, que vão dar likes, que vão repassar vídeos. Nós só temos que entender que nós temos luz de Cristo em nós e que onde passarmos, seja para 1000, seja para 1, esta luz deve brilhar e todas as pessoas que chegarem perto de você vão glorificar ao teu Deus, vão querer experimentar o teu Jesus, vão querer se jogar aos pés de Jesus, porque a luz que há em ti irá resplandecer no ambiente que você tiver. Mandei a palavra hoje para um grupo que eu participo. É um grupo de bate-papo, um grupo de contar historinhas. E ali sai de todos os assuntos. Mas eu peço a Deus, Senhor, todas as vezes que eu falar neste grupo, eu quero que eles entendam que as minhas palavras produzem luz, produzem entendimento, produzem sabedoria, que nenhuma palavra que eu lance ali caia por terra, mas possa produzir frutos e frutos dignos de adoração, de exaltação ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não sei você, mas eu desejo tanto brilhar a luz de Cristo em mim. Eu não sei você, mas eu desejo tanto que as pessoas olhem para mim e digam: eu vejo o brilho da glória de Deus em você. Eu pregava na cidade de Governador Valadares, do bairro Santa Rita, na Igreja Batista Cenáculo, a qual tem o pastor Fanuel como pastor. E um dia eu pregando ali, alguém chegou perto de mim e falou: eu quero que você ore por mim. Ele se negou que outros pastores orassem por ele. E então ele chegou perto e falou: eu quero que você ore por mim. Eu falei: mas por quê? Ele disse: porque enquanto você pregava, enquanto você movia, havia uma luz sobre a tua cabeça, e eu via aquela luz. Eu fui convidado para vir nesta igreja esta noite, porque teria um pastor dos Estados Unidos aqui pregando, e o pastor pregou 30 minutos exatamente, e a luz não deixou de brilhar. Onde o pastor ia, a luz acompanhava, e quando o pastor estava orando por outras pessoas, eu via esta luz na tua cabeça, e eu quero que o pastor ore por mim. Quando eu orei por ele, ele disse: agora eu quero que o pastor vai me visitar amanhã. O nome dele é José. Amanhã. E eu trabalho durante o dia todo, mas eu queria que o pastor estivesse lá 7 da noite me visitando. E eu então pedi permissão ao pastor Fanuel e disse: olha, não sei se é ovelha tua, se é congregado, mas ele pediu a minha visita, posso visitá-lo? Ele disse: sim, pode visitá-lo. 7 da noite eu estava lá na casa daquele jovem casal, o José e a sua esposa. E o José disse para mim: olha, eu te chamei aqui para te dizer que hoje é segunda-feira e que amanhã, a estas horas, eu já estaria sendo velado. Estaria sendo o meu corpo velado,
porque eu iria me matar, eu iria suicidar, eu iria deixar tudo organizado para minha esposa, porque eu estava chegando no fim, a minha vida não estava valendo mais nada. Mas alguém me convidou para ir à igreja, e aquela chama que acendeu em mim para te pedir para orar por mim, foi esquentando o meu corpo, e antes que você fosse embora, Deus te levou a orar por outras pessoas. E então eu vi aquela luz sobre a tua cabeça, e eu fui à frente orar, para que o pastor orasse por mim. Isso já fazem muitos anos, fazem aproximadamente 17 anos por aí, 16 anos a 17. E o que acontece é que, para a honra e glória de Jesus, eu pude orar na casa do José e disse a ele: esse espírito de morte, de suicídio, cairá por terra, porque já caiu quando você foi convidado para a igreja, já caiu quando eu orei por você, e vai cair agora definitivamente aqui na tua casa, no nome de Jesus. Para a honra e glória de Jesus, eu visitei o José outras vezes, e o José está vivo até hoje, porque Deus fez com que a luz que havia em mim pudesse brilhar a ponto dele ver e querer a oração de alguém que tão somente, da forma muito humilde, tinha o brilho da luz. Pastor da igreja, pastor Fanuel, disse: você tem 30 minutos para pregar. E em 30 minutos eu consegui fazer com que Deus, me usando, tirasse alguém do suicídio para a vida e a tivesse em abundância. Como está brilhando a tua luz? Você, se você quiser, Deus pode usar você. Deus pode usar você além da religiosidade. Vocês não veem que o Império Romano matou tanto cristão, mas não conseguiu apagar a chama do brilho da glória de Deus naqueles que têm Cristo de verdade nele. A religiosidade cai por terra, a perseguição cai por terra, a negritude cai por terra, as trevas caem por terra, porque onde se acende uma luz de Deus, há entendimento, sabedoria, a graça, poder de Deus, sinais, maravilhas, prodígios, há batismo com o Espírito Santo, há crescimento no reino de Deus. Como está brilhando a tua luz? Talvez ela esteja um pouco apagada, mas o teu azeite não acabou. E se você precisa, ora a Deus, peça mais azeite. Senhor, encha a minha lâmpada, Senhor, encha a minha lâmpada, põe azeite em minha lâmpada, Senhor. Tem um hino que diz: põe azeite na minha lâmpada, Senhor, pois eu quero servir-te com amor. Não tem outra forma de servir a Jesus a não ser por amor. Não sirva por interesse. Não sirva para você querer ser mais um daqueles que fazem sucesso, que tem grandes púlpitos para pregar. Sirva com amor. E se Ele colocar azeite na tua lâmpada, você irá brilhar. Alguém pode tentar apagar o teu fogo e a tua chama, mas não conseguirá, porque o azeite que está em você é um azeite contínuo. E há uma promessa de Deus, que a chama arderá continuamente no altar e não se apagará. O poder não está na chama, o poder está na sustentabilidade, na sustentação do azeite que você busca do Senhor. É por isso que eu orei de 10 a 11 um pouquinho, e estou meditando até agora para entregar esta palavra a você, para te animar a nunca desistir. A abrir a tua boca, e seja 1, seja 30, seja 100, seja 1000, não importa o número, Deus trabalha em muitos e em poucos. Aqueles discípulos que sofreram ali por nossa causa, para que o Evangelho chegasse até nós, chegou, e hoje o Evangelho move o mundo inteiro com a luz que brilha em você e em mim. Como está brilhando a tua luz? Que ela esteja brilhando para glorificar, honrar e exaltar o teu Deus. Jesus está voltando.
Tem tanta gente marcando data por aí, mas eu vou dizer a você, está muito próximo a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus para nos levar para a glória eterna com Ele. Está faltando um pouquinho só. Insista em buscar mais azeite, insista em servi-lo, insista em querê-lo e deixe brilhar a luz gloriosa que há em você. E então os que entrarem serão libertos pelo poder de Deus, através da tua vida e da minha, no nome de Jesus. Eu deixo para você um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Sigamos juntos, sendo abençoado por Deus, no nome de Jesus. Abençoados hoje e sempre, no nome de Jesus. Um abraço meu e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não deixa de assistir os outros vídeos. Há muita revelação de Deus para minha vida e para a tua, nos vídeos passados também. Deus te dê graça. Entra aí, pr.Riva Martins, no YouTube, e veja muitos outros vídeos no nome de Jesus. Abraço meu, fique com Jesus e tenha uma tarde abençoada no nome de Jesus.